Quando você verificar um pai ou uma mãe falar assim, né? Cuidado por esse caminho aqui, isso aqui não está legal. Essa pessoa aqui que você está buscando um relacionamento não vai dar certo. Irmão, ouça, porque isso é quase exame de DNA. 99,9% vai acertar. Porque uma pessoa que é amada jamais vai ser irada, meus irmãos. Se o filho é amado, ele não vai ser irado. Uma criança que é cheia de amor pede menos coisas. Se você não influencia com a verdade, alguém vai influenciar com a mentira. Se você não direciona para o céu, alguém vai direcionar para o abismo. Mas sem direção não vai ficar. A regra da pureza é para todos nós. Todos nós precisamos nos lembrar que nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar? Gente, vamos falar de namoro? Bora? Bora falar de namoro? Bora lá. Então, como orientar, pergunta de número 3, do segundo bloco. Como orientar nossos filhos sobre com quem namorar? Preste atenção porque são 3 perguntas em uma só. Então, eu acho melhor fazer dividido aí. Como orientar nossos filhos sobre com quem? Então, primeiro relativo à pessoa. Como orientar os nossos filhos? Pastor Anderson? Sem dizer que é mestre atirador. Eu percebi que aqui tem uma missa encomendada. Não fui eu. Meline, foi você que fez essa pergunta? Não, né? Nem eu. Como orientar? Então vamos lá, né? Tem que falar. Vamos falar sobre isso aqui. Com quem, pastor? Só quem? Com quem? Meus irmãos, foi tempo que os pais escolhiam. Foi tempo. E tem alguns falando assim: ah, pastor, se esse tempo voltasse, vai ser muito difícil, irmãos. Já foi. Agora, a orientação é que essa pessoa com que você vai se casar, primeiro, tema ao Senhor. Você sabe por quê? Tem muitos filhos, aí chega aqui para mim e fala assim: pastor, minha filha está namorando. O jovem trabalhador, respeitador, boa família, só tem um negocinho, não sabe que ele assim não é crente ainda. Eu acho isso tão filosófico, irmãos, tão poético. Temor ao Senhor, alguém que ame a Deus mais do que tudo. Agora, outra questão importante a gente destacar: os filhos geralmente vão procurar no cônjuge as características que vêm nos pais. Isso é uma tendência natural de acontecer. Agora, é curioso como é que, às vezes, o filho vai fazendo mais escolhas. Eu queria falar uma coisa assim para os filhos. Quando você verificar um pai ou uma mãe falar assim, né? Cuidado por esse caminho aqui, isso aqui não está legal. Essa pessoa aqui que você está buscando um relacionamento não vai dar certo. Irmão, ouça, porque isso é quase exame de DNA. 99,9% vai acertar. Não é aquela piadinha, não é aquela piadinha da sogra e da nora, não, né? Que outro dia o jovem chegou em casa e falou assim: mãe, aí botou 5 meninas na parede. Eu duvido você acreditar com quem eu estou namorando. Aí a mãe olhou assim, falou: é essa. Mãe, como é que você descobriu? Não fui com a cara dela. Agora eu queria... É só para descontrair, irmãos, assim, que está tenso aqui o negócio, estou suando na mão falando desse assunto aqui, tão sério. Mas instruam seus filhos a que procurem pessoas que temam ao Senhor. Porque uma pessoa que ama a Deus, irmãos, vai cuidar. Não tem nada mais satisfatório para os pais verificar que os filhos estão casando com pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas. Porque vai amar o seu filho, vai cuidar, vai honrar, vai respeitar. Vocês não concordam? Então, esse é o caminho do namoro. Agora,
cuidado com essa questão. Queria só falar uma coisa aqui, Márcia. Cadê a Não, pergunta? se passar para a segunda já não pode, hein? Ah, não só no pode? primeiro, não. Só Então- com quem? Até tá. porque eu queria desafiar as meninas que falassem uma palavra só, com quem? Antes de você concluir. Não, então pode passar. Depois- Pode? Pode. Com quem, Priscila? Se você fosse dizer uma palavra, com quem? Pode ser duas. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Elizabeth, com quem? Mandar uma mulher falar com uma palavra, Não, desafio. é desafio, gente, ué. Fala para quem está do teu lado aí, com quem, se você fosse orientar para você namorar, com quem? Gente, eu estou vendo uma conferência incrível, só num bloco aqui na igreja. Num- A gente não sabe, né, pastora? A gente... Com quem, se você fosse dizer, com quem? Eu concordo com a irmã. É com o caráter de Cristo. O problema é que às vezes a gente pensa que basta estar na igreja para ter o caráter de Cristo e não é Opa, verdade. não Certo. basta estar na igreja. Eu conheço muito, já tratei de muitas pessoas que se casaram com o filho do pastor ou o diácono, aquele, e deu ruim. Foi um desastre. Foi um desastre. Vanessa, com quem? É o que eu falo para o Vinícius, com aquela que ama a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu ouço dizer que ame até mais que a própria pessoa, não é? Que seja fiel aos mandamentos e à palavra de Deus. Então, eu vou passar para a segunda parte da pergunta agora. Então, se estamos falando de namoro, a gente já sabe com quem, né? Com quem? Você já anotou aí, né? Quem ainda não se casou. Com quem? E qual é a época certa para começar a namorar? Posso começar pelo pastor Anderson de novo? Complô. É porque a gente vai assim, ó, não é? Qual é a época certa, pastor? Não vos convém saber o tempo e as estações que o próprio Pai reservou. Eu vou na fuga bíblica, Deuteronômio 29, 29. Tem coisas encobertas e coisas reveladas. Mas eu queria dizer uma coisa assim. Irmãos, não tem uma forma. Eu só queria falar uma coisa assim, principalmente para os jovens, né? Primeira coisa, namoro não é curtição. Namoro tem que ter propósito. E o propósito do namoro é constituir uma família. Ok? Isso está claro para a igreja? Porque hoje está jovem assim, começa umas modificações no corpinho, um olhar diferente, aí quero namorar. Já começa aquele olhar, né? Aí, no fulano namora, por que eu não vou namorar? Eu pergunto assim, está ganhando quanto para sustentar uma família? Vamos lá. Se Deus estabelece tudo num tempo determinado, Eclesiastes 3, para que você está querendo ter um namoro se você sequer consegue fazer barba direito? Chega aqui todo retalhado, parece até que estava tentando um suicídio. E está falando que quer namorar. O que foi isso no seu pescoço? Não, eu estava me barbeando. Meu irmão, deixa o pelo crescer direito aí, meu irmão. Não é? Fica assim, precipitando as coisas. Nós estamos na era da precipitação das coisas. E a gente tem que entender que tem um tempo determinado. Às vezes o tempo de estudar, aí fica ali no WhatsApp, 1 hora, 2 horas. Assim, boa noite, eu te amo. Durma com Deus, que saudade. E tal. Vai estudar, meu irmão. Vai estudar para ganhar dinheiro e poder sustentar uma família. Você está perdendo tempo. Então, hoje, a precipitação das coisas. Primeiro, namoro tem que ser intencional. E a intenção do namoro tem que ser casamento. Tem uma geração aí que está aí, curtir, ficar. Meu irmão, quem está curtindo com você é Satanás. Não existe isso no meio do povo de Deus. De curtir, de ficar. Porque eu não quero, porque eu estou... Uma satisfação social. Irmão, você acha que na minha época eu não tinha pressão? Os jovens da minha época, meus colegas, tudo de cigarro. Vai dizer que era mais homem que o outro, mais imponente. Aquelas propagandas que tinham de televisão. Eu falei, rapaz, se isso aí é onda, eu vou ser bobo. Chegava segunda-feira, eu ouvia as histórias dos meus colegas, meus irmãos, eu me achava um bobão. Eu devo ser muito bobo, irmãos. Aí você olha para a vida deles hoje, é uma desgraça, é uma ruína. Está lá cheio de enfisema pulmonar, tratando lá, com câncer de garganta, com não sei o quê. Por quê? Porque foram numa onda que não deviam. Então, bote uma coisa na sua cabeça, para tudo tem tempo determinado. Não queira precipitar as coisas, porque pular estações não vai dar certo, irmão. Agora, olha só.
não é um conselho pastoral. Um conselho pastoral. Crente não deve namorar muito tempo. Porque intimidade, depois que você começa a avançar alguns estágios, é só um milagre para regredir. E o tempo, a convivência vai gerando intimidade. Então, primeira coisa, está estudando, está ganhando um salário, está em condições de sustentar uma família? Pensa em namorar mesmo. Fora disso, você vai andar na corda bamba. E deixa eu abrir um pouquinho só mais o verbo aqui, eu preciso. Fora aqui é bom para isso, irmão. Porque pais não conversam isso com os filhos. Tem alguns jovens que me procuram, falam assim, pastor, eu estou aqui, aí eu dou um beijo, aí eu sinto assim o meu corpo. Eu falei, que bom, meu filho, está certinho, se eu não sentisse nada, tinha alguma coisa errada. Vocês estão me entendendo? Aqui eu paro aqui, para a igreja a gente para aqui, né? Que bom que você está sentindo. O ruim se você não sentisse nada. Agora, freie. Porque hoje tem jovens aí que precipitam tudo, andam em fornicação e querem atrair as bênçãos de Deus. Irmãos, é impossível você andar quebrando princípios espirituais e ser abençoado. Então vai para a palavra de Deus, é preservação sim. Deus criou a intimidade conjugal para dentro do casamento. Não namore muito tempo. Ouça o que esse pastor está dizendo. Então, quanto menos tempo namorar, melhor. Irmãos, eu namorei, noivei e casei em 1 ano. E não vou dizer que foi fácil, não. Aqui, confessionário. Teve dia que eu chegava lá, falava, Márcia, eu só vim aqui orar e eu vou embora, porque hoje eu não estou bem. Estou bem, não. Eu vou embora. Mas o que aconteceu com você? Eu falei assim, não, eu não quero é que aconteça, não é que aconteceu. Deixa eu ir embora. Eu orava e ia embora. Irmão, muita misericórdia de Deus. Eu namorei, noivei, casei, fiz... Eu nunca tive intimidade com essa mulher, não. Nunca. Aí fica aquela coisa assim, ó. Pastor, a turma por aí, né? É o test drive do inferno. Tem que conhecer antes para ver, né? Irmão, Hebreus 13:4, bem-aventurado é o matrimônio, o leito sem mácula. É isso que a palavra diz, você vai para ali, ó, pode acreditar que não precisa de test drive, não vai dar tudo certinho, porque a Bíblia já te garante isso, a tua cama será o altar da celebração e não do sacrifício. Amém, irmãos? Quando a gente entende os princípios espirituais, sai dessa onda que está por aí de precipitar coisa, test drive, teoria de ficar. Não precipite nada, irmão, vai na hora certinha, que tudo vai bem. Aí eu lembro, Márcia, que a gente teve que refazer a lista de casamento 3 vezes, porque a gente já tinha ganhado todos os presentes. Aí eu e Márcia fazia assim, ó, vamos botar aquelas coisas caras, Anderson, só para ver, vamos lá. Aí ligavam da lá, vem aqui, olha, já compraram tudo. Eu vi Deus inflando assim, irmãos. Não tinha carro para levar a Márcia para a igreja. Até porque o carro que eu tinha, eu tenho que contar esse testemunho, Márcia, bem rápido. Eu tinha um Golzinho BX, que era com motor de Brasília na frente. Quem já viu esse carro? Irmãos, é uma benção aqui. Aquilo pega água, o distribuidor a pé da roda, o carro parava quando via chuva. E 1 mês antes de eu casar, eu estava na Estrada de Paciência, estava lá pregando lá numa igreja, eis que eu vi um cão na minha frente, mas era um cavalo. Eu atropelei um cavalo, acabou o carro, 1 mês antes de eu casar. Eu não tinha carro para ir para a lua de mel, não tinha nada, irmãos. E qual carro que ia levar a Márcia? Aí veio um amigo nosso e falou assim, eu tenho um amigo lá da Porto Seguro, não sei o que, ele comprou uma BMW, a capota elétrica. A irmã naquela época era Fusca, Brasília, Belina. Vocês não conhecem não, tá, irmão? Chevette. Vocês, né? Aí já estava começando a onda do Fiat. Fiat Castigo, era o Uno, Prêmio, aquelas coisinhas lindas que você teve um dia, aqueles caixotinhos. Né? Aí, irmãos, uma BMW. O cara lá da Sul América foi levar a Márcia, buscou, fez tudo. Eu casei duro igual um coco.
No dia do meu casamento, eu tinha sido transferido do trabalho, chegou um time novo lá, levou um saco de dinheiro, falou assim, a turma fez uma cota lá, trouxe aqui para você. Irmão, eu deitei e rolei na lua de mel, voltei, fiz minha primeira compra do mês, sem dívida nenhuma, glorificando ao céu. 1 ano depois de casado, a gente recebia presente de casamento. Sabe por quê? Atraia os princípios espirituais. Faz aquilo que a Bíblia manda, porque tudo te vai bem. Desculpa, eu estendi. Eu não vou falar mais não. Deixa aqui. Mas eu precisava dar esse testemunho para você e falar da palavra de Deus. Tempo certo, hora certa, jeito certo. E só um detalhe, eu ia concluir, mas... Ele disse que não ia falar mais, né, gente? Está falando aqui como saber a vontade, se é a vontade de Deus. Deus falou comigo. Deus já falou comigo de uma forma, vai falar com você de outra. Eu já falei para a igreja que Deus me deu a Márcia em sonhos. Meu primo namorava a irmã dela. E eu tinha 3 anos atrás, antes de estar com ela, eu sabia que ela existia e não sabia o nome dela. Falei, Deus, eu estou te pedindo uma esposa. Eu sonhei com ela. Aí eu falei, Deus, é isso que tu tem para a minha vida? Confirma isso para mim. Irmãos, eu dormi e sonhei a mesma coisa na mesma noite, um sonho do início ao fim. Lembrei de José do Egito, que tinha sonhado 2 vezes a mesma coisa. Aí, irmãos, eu fui no aniversário, comecei a tremer, cheguei lá, ela estava, falei, meu Deus, é a minha esposa que está ali, ela não sabe. Aí eu fui me chegando assim perto dela, falei, tudo bem? Primeira pergunta que eu te fiz, qual foi? Muito romântico, gente. Ele falou assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Falei, já vai dar em cima de mim, né? Aí ele disse assim... Presunçosa. Como é que você está com Deus? Aí eu, cruzes. Gente, que abordagem esquisita, né? Aí eu falei assim para ela, você vai ser minha esposa, não que eu sinta nada por você. Porque Deus vai botar amor no meu e no seu coração. E colocou mesmo. E haja amor, né, Márcia? Queridos, agora eu estou encerrando mesmo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada, é um escudo para os que nele confiam. E para aqui. Sabe o que eu acho engraçado com relação a namoro? O pessoal faz uma lista, já viu? Lista do meu futuro marido. Quem fez lista aqui? Você fez lista, gente? Já tem a lista pronta? Já achou? E aí você faz uma lista assim, mega exigente. Aí, assim, tem alguém fazendo uma lista também e você precisa se enquadrar em todos aqueles, né, requisitos. A gente usa critérios, não é, gente? Mas você deve orar, sim, por características, por pessoa que você quer que viva uma vida com você, uma vida comum do lar. Conversem com os seus pais. Como foi a história? Como foi o início deles, como eles se conheceram, como foi a aceitação dos pais. Eu acho muito importante, tem pais que não conversam sobre os filhos com isso. Às vezes, meus filhos fazem algumas perguntas assim que difíceis da gente responder com relação, o Lucas principalmente me faz umas perguntas, mas é importante nós contarmos como foi. Você conhece a história dos seus pais? Seus pais conversam? Filhos, seus pais conversam sobre isso com vocês? Sim ou não? É necessário conversar sobre isso, sim, sobre relacionamento, sobre família. Então, cessou aí o namoro, não vai falar que é mestre atirador, enfim, faixa preta, né? Lutador. Márcia, a palavra do pastor, ela não pede realmente nenhum cumprimento. Eu só gostaria de lembrar que a regra da pureza e da santidade também vale para os adultos, porque nós sempre pensamos no adolescente, no jovem solteiro, e a mesma regra vale para o adulto que divorciou, o adulto Aplaude que enfrentou aí, a gente, viuvez. antes dela concluir. Priscila, você sabe que eu conheço mulheres que falam assim, eu já inaugurei a minha vida sexual, agora eu estou divorciada ou viúva, não importa. Isso é uma grande mentira de Satanás. Sim, também. Porque a regra da pureza é para todos nós.
Todos nós precisamos nos lembrar que nosso corpo é templo e santuário do Aleluia. Espírito Santo de Deus. Amém. E cada fase a gente tem uma luta, não é? Os jovens acham que a pior fase é deles, né? É claro que é difícil, mas cada fase tem a sua dificuldade, né? A dificuldade para se manter puro em castidade quando não se casou, a dificuldade para se manter em santidade depois do casamento, com tantas ofertas, com tantas normalidades aí que nós vemos. Então, cada fase a gente tem uma dificuldade e é importante que a gente consiga, sabe, se manter puro em santidade em cada uma delas, em nome de Jesus. Priscila, posso falar uma coisa sobre a lista? Pode? Porque tem gente que faz lista. Faz mesmo. Então, é importante fazer a lista, mas cuidado se não esquecer detalhe, porque Deus atende, tá? E eu conheço, né, a história de uma que ela fez uma lista e realmente Deus atendeu, só ela esqueceu de um detalhe, né? O cara não tinha dinheiro, então ela esqueceu de botar isso na lista. Aí depois a dificuldade foi grande, ela falou para o marido assim: ô amor, você é tudo que eu pedi a Deus, mas você podia ter falado para mim, eu não ia deixar de casar com você não, mas eu ia estar preparada, você podia ter falado para mim que você não tinha dinheiro. Aí ele falou: mas eu falei. Ela falou: falou não, você nunca entrou nesse assunto. Eu falei: sempre falei para você que você era tudo que eu tenho na vida. Se você não entendeu, o que eu posso fazer? Foi muito Pois claro. é, tudo, ele era tudo, enfim. Muito bem. Fechou aí o assunto de namoro? Se você não perguntou alguma coisa sobre isso, depois você pode, né, fazer um gabinete ou perguntar mais coisas. Mas conversem com seus pais, provoquem esse assunto aí, eu sei que vai ser muito edificante. Muito bem. Segunda pergunta. Como os pais estão provocando a ira dos filhos? Porque a Bíblia diz para que os pais não provoquem a ira. Eu também vou dividir essa pergunta porque ela é bem grande. Então, os pais querem saber, ou não sei se foi um filho que perguntou, como os pais estão provocando a ira dos filhos? Como é que é isso no dia a dia, gente? Como é que um pai pode provocar a ira de um filho? Eu acho que os pais provocam a ira dos filhos quando são incoerentes. Eu acho que os pais provocam a ira nos filhos quando são injustos, quando exigem, até é uma dica, né, para quem tem mais de um filho, quando exigem o mesmo desempenho, sabe? Nós temos que exigir o mesmo empenho, a mesma dedicação, mas cada filho seu é um filho único, né? Então, quando não tem tempo para os filhos, os pais provocam a ira nos filhos. Filho precisa de tempo, filho não precisa de mais nada nessa vida, filho não precisa de coisas. E a gente se preocupa tanto, né, com alimentação, com vestuário, com coisas. Filho precisa de pai e mãe, né? E, queridos, a única coisa que nós vamos levar para o céu é nossa família. Então, cuide da sua família, priorize a sua família, cuide das coisas de Deus. Eu tenho enfrentado fortemente, porque no meu trabalho, né, eu chamo alguns responsáveis para falar, e a gente já falou aqui sobre autoridade. Os filhos estão clamando por autoridade, porque os pais não sabem dizer não, porque não promovem escuta, porque vivem de barganha com os filhos, né? E aí eu escutei de um pai essa semana, um pai que é crente, que é pastor de igreja, e eu falando, né, sobre a necessidade de dar maior atenção para o filho dele, que o filho estava pedindo um socorro, e eu fiquei tão triste porque ele me respondeu: ah, Vanessa, eu tenho muitas preocupações e muitas demandas na igreja, então enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. E isso não é certo, né? Deus te deu essa missão, e eu tentei dizer algumas coisas para ele quanto a isso. E você vai prestar contas da família que Deus te confiou. Então, assim, tenha tempo para os seus filhos. Não é só tempo de brincar, mas é qualidade de tempo, de perceber, de observar, né? De promover escuta de verdade. Filhos são preciosos, filhos são únicos. Expresse amor, não provoque a ira. Fale sempre a verdade em amor, porque uma pessoa que é amada jamais vai ser irada, meus irmãos. Se o filho é amado, ele não vai ser irado. Uma criança que é cheia de amor pede menos coisas. Uau, perfeito. E eu acho que é um clamor dos filhos, porque a pergunta 8 diz assim: você conhece o seu filho a ponto de perceber que ele não está bem? Priscila.
Todo relacionamento precisa ter essa intimidade para que a gente consiga se falar no olhar, né? Então, eu olho para os meus pais, eu converso no olhar com o meu marido, com as minhas amigas. A gente já consegue se falar no olhar. E o fato de morarmos na mesma casa não significa que nós temos, de fato, uma conexão e uma intimidade emocional. E essa intimidade precisa vir através daquilo que, acredito que nós 5 já falamos aqui, que é o diálogo. Como conhecer quem é o seu filho? O que dói no seu filho? A Vanessa estava respondendo sobre como os pais provocam a ira, e tantos pais provocam a ira fazendo aquilo que sabe que desagrada ao filho. Não respeita a singularidade do seu filho. O seu filho tem uma singularidade, pode ter uma personalidade diferente da sua. E será que, de fato, você o conhece? Lá em casa, eu sou muito mais extrovertida do que o Bruno. Então, aniversário, para mim, precisa ser uma festa. Se nós tivermos um filho que tem uma personalidade mais parecida com a minha, festa. Se tivermos filhos que têm a personalidade mais parecida com o pai, mesmo que eu goste muito de festa, eu preciso conhecer o meu filho para saber que para o meu filho eu ofereço não aquilo que me agrada ou que massageia o meu ego, mas aquilo que corresponde à personalidade e à individualidade do meu filho. Eu tenho um exemplo sobre isso, prático. Eu cometi esse erro muitos anos. Eu gosto de festa. Meu filho, não. Até os 14 anos, eu fazia festa surpresa, ele ficava muito triste. Antes dos 14 anos, ele falou: mãe, eu falo desde criança, a senhora está fazendo festa para a senhora, não é para mim. Então, eu vou te avisar pela última vez. Se você fizer uma festa para mim, eu não vou comparecer. Com todo respeito, e eu glorifico a Deus por ele ter feito isso para mim, porque eu fiz a festa surpresa e ele não desceu. Ele falou: curte, mãe, a sua festa, eu vou ficar aqui, se meus amigos quiserem vir aqui para o quarto, a gente brinca. Nunca mais eu fiz festa surpresa, aprendi a respeitar, porque a gente faz as coisas do jeito que a gente gosta. E se você me permitir, eu queria acrescentar 2 coisas aqui sobre a ira, que é muito importante. Muitos pais se vitimizam demais em vez de ter autoridade. Faz chantagem. Você quer que seu filho chegue em determinada hora. Você não determina isso, não estabelece regras da casa. Aí, quando ele chega de madrugada, você faz: meu filho, 1 hora eu vou infartar, você vai me encontrar num hospital. Só que tem 40 anos, você não infartou, querido. Ou você infarta da primeira, tá? Ou então você não faz esse tipo de chantagem, porque ele não vai acreditar. E outra coisa que desperta a ira é pai e mãe não reconhecer erro. Todo mundo erra, gente. Nós, como pais e mães, não somos certos em tudo, não. E, às vezes, um filho chega para falar de um erro de pai e mãe. O pai e mãe, em vez de olhar para aquele erro, admitir e reconhecer, ele fala: é só isso que você viu mesmo, né? Eu fiz tanto a vida inteira, ninguém nunca fala das coisas boas. Gente, naquele momento, ele está falando de um problema, de um erro. Não é do todo o passado de bom que você fez. A gente tem que ter coragem para conversar daquilo que está sendo feito no momento e tendo a coragem para admitir quem a gente é, os erros que a gente tem, e até pedir perdão por coisas que a gente fez. Tem gente que acha que é fraqueza pedir perdão para filho. Não é fraqueza, não, é uma coragem absurda, que você está ensinando ele a fazer a mesma coisa, a ser corajoso para reconhecer o erro dele e pedir perdão naquilo que ele Elizabeth, precisa. isso tem a ver muito com a pergunta 15. Por que os pais, às vezes, não têm coragem de pedir perdão ao filho quando erram, achando que isso vai tirar a autoridade? Exatamente. Talvez seja por isso. Exatamente. Porque tem pessoas que acham que realmente não erram. E admitir um erro ou pedir perdão é uma fraqueza. Isso é coerente? Não. Admitir o erro, gente, é você se colocar num lugar que há comunicação. Se você é a pessoa que acerta em tudo, nunca vacila, o seu filho está num universo e você no outro. Você é perfeito e ele está muito aquém de você. Se você é perfeito e ele se sente uma pessoa cheia de problemas, ele não vai chegar a você nunca, porque você nunca vai poder entender aquilo que ele passa. Quando a gente desce, você falou uma coisa muito importante, muito importante. Conte a sua história. A gente precisa aprender a contar a história da vida da gente para os filhos, até dos erros que a gente cometeu, das coisas que a gente aprendeu a partir dos erros. Porque aí você dá liberdade
liberdade a ele de falar. Se você é um santo, uma santa, perfeita, não erra nunca, ele vai achar que jamais vai poder confessar para você um erro que ele cometeu, porque você nunca vai saber ouvir. Então, a gente tem que se colocar humano, não é? Para poder estabelecer esse contato. Sim, fazendo uma ponte aqui com a Sete. É saudável os pais terem abertura com os filhos ao ponto de contarem suas fraquezas ou limitações? É saudável? Como é isso, Vanessa? Eu entendo que sim. Eu entendo que nós precisamos agir com verdade e colocar para os nossos filhos nossas fraquezas, nossas limitações, porque nós somos imperfeitos, queridos, sabe? Nós, pais, não somos super-heróis. Deixa eu tentar me explicar. Eu acho que nós somos heróis silenciosos. E aí, admitir que errar, como a pastora aqui está falando, admitir que errou, que pesou a mão, né? Colocar as fragilidades, sim. A nossa casa precisa ser fonte de vida. A nossa casa precisa ser lugar de prazer, precisa ser lugar de deleite. A nossa casa precisa ser lugar de resolver questões, de ajustes, de melhorar o processo. E só para fechar, eu gosto muito daquela passagem de Abraão e Isaque, quando eles estão lá no caminho, né? Eu entendo que Abraão está ali com o coração apertadinho, porque Deus pediu o filho da promessa, o filho que ele esperou tanto, né? Deus pede a ele Isaque, e Abraão vai caminhando com Isaque, e eu acho muito curioso, meus irmãos, que Isaque diz assim para ele: papai, está aqui a lenha, está tudo aqui, mas e agora? E o cordeiro, né? E Abraão responde para ele: Deus proverá. Porque eu entendo que Abraão, com essa palavra, Deus proverá, Abraão também está colocando a sua fragilidade, está colocando o seu coração pequenininho, está colocando a sua limitação, né? Mas o versículo finaliza, meus irmãos, dessa forma: assim os dois continuaram a caminhar. Então, diante das questões com seus filhos, coloque o seu coração. Pode dizer para ele: olha, eu não sei sobre isso. Vamos buscar em Deus a resposta. Vamos buscar em Deus solução juntos. Vamos orar até que Deus rasgue o céu e nos responda: filho, eu não sei, mas Deus proverá. E continue a caminhada com seu filho. Aleluia. Eu acho que essa pergunta aqui tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E alguns jovens acham que ninguém influencia. Eu tenho as minhas ideias, os meus ideais, ninguém fez a minha cabeça, eu penso por mim mesma. Será que isso é verdade? Ou a mídia realmente influencia o comportamento? Pergunta de número 17. A mídia influencia ou não influencia? Olha, eu penso o seguinte: tem pais, eu já ouvi muitas vezes, eles dizendo assim: não vou influenciar meu filho, vou esperar ele ter a maioridade para ele fazer as próprias escolhas. Tem pessoas que falam assim: não posso influenciar na fé. Ele escolhe o que ele quiser quando ele for maior. Gente, todos nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. Se você não influencia com a verdade, alguém vai influenciar com a mentira. Se você não direciona para o céu, alguém vai direcionar para o abismo. Mas sem direção, não vai ficar. Então, a gente precisa ter uma influência forte e sábia, não é imposta, mas é conquistada dentro de casa, entendendo que do lado de fora tem uma pressão absurda. O seu filho passa um tempão com o celular na mão, né, na internet, e você não delimita horário, você pensa que ele só está quietinho dentro do quarto. Não, ele está sendo influenciado por pessoas, por valores que não são os valores que você acredita. Então, se você não exerce essa influência, pode ter certeza, na televisão, na internet, é com os amigos, na escola, o tempo todo ele está recebendo pressão. Eu recebi uma ligação de uma mãe esses dias, falando que a filha dela chegou, não sei se é para falar sobre isso aqui, mas a filha dela chegou do nada, com 14 anos, e falou assim: ô mãe, a partir de hoje eu sou bissexual. Aí a mãe falou: como? Da onde você tirou isso? Ela falou: mãe, não tem jeito. Se eu não assumir isso, eu não faço parte do grupinho da escola. Então, a gente sofre pressão na escola, o jovem sofre pressão
pela internet, pela televisão, por tudo. Se você não tiver uma presença forte, pode ter certeza, do lado de fora, a pressão é gigante. É desumano isso, certo? É absurdo a concorrência. É infernal. Não é infernal. É infernal. Então, a gente tem que estar muito ligado para você estar acompanhando cada passo e entendendo o que ele está seguindo, para você ir para a palavra de Deus junto com ele. Não é para você chegar e impor, mas é para você ir junto, como já foi falado. Vamos ver o que Deus fala sobre isso, porque a gente tem que preparar os filhos para saber o seguinte: ou a gente é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Então, tem que preparar eles. Vocês não serão aceitos pelo mundo. Porque senão ele vai ficar numa situação muito difícil. Eu vou ser rejeitado. Ele tem que saber antes de sair de casa que ele vai ser rejeitado. Espere por isso. Na faculdade você vai ser rejeitado. Você tem que saber quem é que te leva para o céu. Se é aquela professora, se é aquela turma de aluno, se é aquele grupinho que você está. Isso tem que ser decidido antes que ele se envolva com outras pessoas, para ele não ser pego de surpresa. Eu vou, já que começou a falar sobre sexualidade, eu vou linkar essa última pergunta agora para nós finalizarmos. E a pergunta é a seguinte, já que estamos falando de sexualidade e influência. Como um pai ou uma mãe cristã pode manter um relacionamento que reflita a paternidade cristã com um filho que evidencia por suas atitudes ser homoafetivo? Como exercer? Por que esse filho se apresenta assim? Isso tem a ver com paternidade, como refletir a paternidade, como amar um filho assim, o que dizer para pais que estão passando por essa situação. Queria que vocês dessem uma palavra para nós finalizarmos esse bloco. Como refletir essa paternidade cristã com filhos que, como essa menina fez essa declaração, agora, né, eu preciso me apresentar com a sexualidade duvidosa ou com uma sexualidade que é ditada pelo mundo e não por Deus. Como refletir essa paternidade cristã? Queria que vocês dessem umas palavras para os pais que estão com o coração apertado, com o coração angustiado, e é uma realidade hoje que nós estamos vivenciando. Então, eu entendo que nós precisamos criar nossos filhos, continuando aqui o que a pastora terminou de falar, para ser resistência mesmo, né? Ele tem que sair de casa sabendo que ele não vai ser aceito, que ele vai enfrentar desafios na faculdade, na escola, ele vai ser resistência. E na Bíblia a gente encontra Daniel foi resistência, né? A gente vê a história porque ele se recusou a comer os manjares, se recusou a se dobrar, né, diante da estátua, mas não foi com briga, não foi com confusão, foi resistência em Deus, né? Eu não estou falando dessa resistência política, dessa bagunça. Estou dizendo que os nossos filhos precisam estar preparados para isso. Mas essa pergunta, desde que chegou em minhas mãos, meu coração ficou muito inclinado, porque eu entendo que esse pai ou essa mãe pode estar com essa angústia no coração, com essa preocupação, com essa aflição. E aí eu queria deixar uma palavra com muito carinho para esse pai e para essa mãe. Você precisa advertir o seu filho, você precisa corrigir, você precisa repreender, conversar e proteger o seu filho. Não seja omisso, sabe? Mas, querido pai ou mãe que está passando por essa situação, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, na tempestade nós oramos, sabe? A oração, ela muda decretos. Então, entregue seus temores e suas fragilidades ao Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele se importa Ele se preocupa com o que vai no coração dos pais, sabe? As ações no céu começam quando alguém ora na terra. Então, levante-se em favor do seu filho, levante-se em nome daquele que você ama, sabe? Seja insistente, bata a porta à meia-noite. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são filhos de Deus. Deus falou isso para mim uma vez, quando eu tinha incertezas no meu coração. E Deus me trouxe essa afirmação e isso me deu muita paz. Os nossos filhos são primeiro filhos de Deus. Antes de serem nossos, eles eram dele. Enquanto são nossos, eles são dele. Deus tem sonhos maiores e tem um futuro de esperança para o seu filho.
Amém. Eu vejo às vezes que não é ensinado, que uma coisa tão básica, tão simples, tão do início, sabe, do início da Bíblia, da palavra, Deus criou homem e mulher. Deus não criou alguma outra opção para cada um de nós. É biológico, é genético. Oi? Gente, eu me recuso até a usar essa palavra, todes, né? Eu me recuso, porque até nas solenidades oficiais agora tem que dar um bom dia a todos. Nós não fomos criados para isso, não aceite isso. Não trate isso como normal. Mas ensine o que está escrito. Filho, não foi assim que Deus fez. Não é desse jeito que Deus criou. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai optar deliberadamente, sabe? Por desobedecer a Deus. E eu creio que essa influência, ela é muito forte, ela é muito real. Mas se Deus te colocou como autoridade sobre a vida dos teus filhos, a tua influência gerada no Senhor vai ser muito maior, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que cada um desse uma palavra final agora, para nós podermos passar para a adoração. Eu gostaria de agradecer a alegria de estar aqui, deixar para a igreja o texto de Deuteronômio 6, de 6 a 9, a prioridade dos pais. Porque Deus disse ao seu povo, estas palavras que hoje te ordeno, dela falarás aos teus filhos ao deitar, ao levantar, no campo, colocará nos umbrais das tuas portas. Então, nós precisamos ser exemplo dentro dos nossos lares. Os filhos são herança do Senhor e são a prioridade. A prioridade é marcar a sua geração com a marca de Jesus Cristo e apresentá-lo como Salvador das nossas almas. Amém. Jesus falou, eu amo meu Pai, por isso eu faço a vontade dEle. Ele faz a vontade. A gente não ensina só com o que fala, a gente ensina com exemplo. Então, não queira só dizer o que seu filho tem que fazer. Seja para ele o modelo do que você quer que ele seja. Ele vai aprender muito com as suas palavras, mas muito mais com o que ele está vendo de você. Querido, querida, Noé andou com Deus e com isso ele salvou a sua família. Querido, construa a sua arca, sabe? Salve a sua família. Ande com Deus, mas não ande com Deus uma vez só na semana, só no dia que você vem para o culto. Ande com Deus todos os dias na sua casa, rotineiramente, sabe? Continuamente, diariamente. Sabe, Noé tinha uma palavra, ele só tinha uma palavra, queridos, né? Ele não tinha visto chuva sobre a face da terra, nunca tinha chovido, mas ele se apegou àquela palavra e ele construiu a sua arca. Quantos anos demorou, meus irmãos? 100 anos. E às vezes a gente quer, né? A gente é tão imediatista que a gente quer que as coisas se resolvam de um dia para o outro, em um ano. Continue construindo a sua arca, meu querido. Sabe, todo pai e mãe congelam no momento em que sentem a força total da paternidade. Deixa eu te falar uma coisa, levante-se. Grite no meio da noite. Lamentações 2:19 diz: levante-se, grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos. Ah, pais, nós podemos fazer isso. Nós podemos ser advogados leais dos nossos filhos. Nós podemos ser intercessores teimosos dos nossos filhos. Crie-os numa estufa de oração, meu irmão e minha irmã. Quando você mandar ele para a escola, mande-o com uma bênção. Quando você for colocá-lo para dormir, cubra-o de orações, sabe? Quando você estiver com seu filho, que ele possa se sentir profundamente bem neste mundo, mas que ele possa alcançar um lugar celestial no próximo, sabe? Nós não podemos proteger os nossos filhos de todas as ameaças deste mundo, mas nós podemos levá-los à fonte da vida. Nós podemos levar os nossos filhos a Cristo.